Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre classes gramaticais. Nós vamos relacionar essas classes a um gênero textual, notícia, mas nós vamos revisar assuntos que vocês já estudaram anteriormente, né? O primeiro deles é o substantivo. Nós sabemos que o substantivo ele é usado, ou seja, ele é responsável para nomear os seres, os objetos, pessoas, fenômenos e também, no caso, ele vai dar o nome, né? Ele dá nomes a lugares. Um exemplo, Alemanha, Porto Alegre, isso é chamado de substantivo próprio. Também há sentimentos, raiva, amor, ódio e por aí vai. Estados, o estado que você está é de alegria, tristeza. Então, o substantivo ele vai indicar o nome de algo. No caso, um substantivo simples, cadeira, borracha, caderno, né? Mesa. Um substantivo próprio, José, Maria, Fernanda e por aí vai. Esses são substantivos. Eu estou dando só uma revisão básica porque vocês já estudaram isso. Nós temos aqui também os adjetivos. Os adjetivos, eles se ligam com o substantivo. Por quê? Se o substantivo está mostrando o ser, né, e nomeia o ser, o adjetivo ele vai caracterizar o ser lá, o objeto, a pessoa, ou a cidade, por aí vai. Vejam, nós temos aqui, ó, adjetivo dão características, qualidades, defeitos ao substantivo. Vamos observar essa imagem aqui, ó. Nós estamos vendo uma criança. Vamos escrever, ó, essa parte, quer dizer, não precisa escrever, observem apenas. Ó, menino triste. Nós sabemos que menino é o substantivo. Nós sabemos que esse aqui é um menino. E ele está triste, ó, menino triste. Triste é o adjetivo dele. O carro, ó, o carro quebrado. Então, o adjetivo é quebrado. Camisa verde clara. Observe que a camisa dele é verde clara aqui, ó. Então, nós temos os adjetivos triste, quebrado e verde claro. Uma coisa, quando você for designar uma cor, tipo, é azul, mas eu quero um azul claro. Então, você usa o hífen. Lembra que nós já estudamos isso logo no início das aulas, a utilização do hífen? Pronto. Verde claro, verde escuro, azul claro, azul escuro. Ele vai utilizar o hífen como meio para mostrar se uma cor é forte ou fraca. Nós temos aqui o adjetivo simples. O adjetivo simples ele é dado quando tem apenas um radical. Lembra que é radical, né? Apenas uma palavra. Nesse aqui, ó, verde claro é um adjetivo composto. Por quê? Ele tem duas palavras. Tem o verde e tem o claro. Então, ó, adjetivo composto, duas palavras. Adjetivo simples, uma palavra. Na apostila que eu mandei para vocês, bem resumida, tem outros tipos de adjetivo simples e adjetivo composto. Vocês, ao término de assistir esse vídeo, vocês vão lá e fazem a leitura, certo? Temos também aqui ó, adjetiva. Quando nós falamos, pessoal, em locução, é formado por duas palavras. Então, locução adjetiva vai ser duas palavras. Uma, que no caso vai ser adjetivo, e a outra palavra, que vai ser uma preposição. Vejam, mas professor, o que é uma preposição? A preposição ela liga dois termos da oração, ou seja, ela vai ligar duas palavras. Vamos observar com o tempo. Ó, preste atenção.
Preposição liga dois termos da oração. Já sabemos disso. E quais são essas preposições? As preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, pró e trás. Esses são as preposições. Professor, da também é uma preposição? É sim. É a junção da preposição a, de, desculpe aí, pessoal, é a preposição de mais a letra A. Então ficou da, certo? Dó também. De é mais ó. Isso é quando não é dó, de sentir dó não, viu? E o da não é do verbo dar. É a junção da preposição de mais a. Da menina. Entendeu? Ó, vamos observar aqui. Preste atenção. Nós temos a água da serra. Vejam. Adjetiva. Por quê? Ó? Nós temos a preposição da. Lembra que eu falei, ó? É a junção de mais a. Então ficou da. E mais o adjetivo serra, ó. Água da serra. Então eu já sei que é da serra. Então, ó, a locução adjetiva é da serra. Duas palavras, locução. No caso, eu estou caracterizando de onde é a água, então ficou da serra. Eu caracterizei o lugar da água. Ó, é a água, mas de onde é essa água? Da serra. Então, é a característica. Observem aqui que essa locução adjetiva, eu posso trocar ela por um adjetivo simples, apenas com uma palavra. Eu posso trocar por água serrana. Água serrana é a mesma coisa que água da serra. É a mesma coisa, não vai mudar em nada, certo? Nós temos também esse outro exemplo aqui, ó. Casas da cidade. Da cidade é uma locução adjetiva, porque eu estou caracterizando de onde são as casas. Vamos observar qual é a forma, um adjetivo que eu posso utilizar para falar que é casa da cidade. Casas urbanas é a mesma coisa dessa locução aí, da cidade. Então, pessoal, ó, preste atenção. Eu posso trocar uma locução adjetiva por apenas um adjetivo simples. Porque, vejam, da cidade é locução adjetiva, então eu troquei da cidade por urbanas. Não vai mudar o sentido, é a mesma coisa. Vamos exemplo. Ó, calor dos infernos. Aí, ó, tá muito quente. Essa locução adjetiva dos infernos, no caso é locução, são duas palavras, eu posso trocar por calor infernal. Ok? Vai servir como o mesmo pensamento. Calor infernal, calor dos infernos. Que no caso, junção de duas palavras é uma locução adjetiva. Vamos agora para os adjetivos pátrios. Pessoal, ó, adjetivo pátrio, ele indica o local onde você mora ou onde você nasceu. Observem aqui, ó. Observe isso aqui, ó. O Brasil e os estados, não é? Ó, quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Quem nasce na Paraíba, paraibano. Quem nasce em Alagoas, alagoano. Vocês, se quiserem, podem dar uma pausa para observar cada adjetivo pátrio, ou também pode ser chamado de gentílico, para analisar cada uma dessas palavras, certo? Aqui tem um exemplo também, ó. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Espírito Santo, capixaba. Rio de Janeiro, se nasce na cidade lá, é carioca. E o estado é fluminense. Rio Grande do Sul, gaúcho. Quem nasce em Cupira é cupirense. E por aí vai, certo? Esses aí são adjetivos pátrios ou gentílicos.
Agora, pessoal, vocês já sabem um pouco sobre o adjetivo, né, que caracteriza o sujeito, o substantivo, mas vamos agora observar o gênero textual notícia. Ó, observe o que eu vou falar. No gênero textual notícia, eu não posso, eu sendo autor ou autor de qualquer jornal, eu não posso utilizar o adjetivo para dar característica. Vamos supor, eu não posso falar a mulher é bondosa, o homem quem fez isso é cruel. Ou essa pessoa aqui é muito legal. Eu não posso utilizar o adjetivo porque eu vou estar induzindo a uma pessoa a confiar no que eu estou falando. Então, eu posso falar o adjetivo, tipo, o homem velho. Pronto, eu estou falando que o homem é velho. Esse tipo de adjetivo eu posso. O que eu não posso falar é o homem bondoso, o homem cruel, o homem traidor. Você pode, depois que ler o assunto, você pode imaginar que ele é cruel, bondoso, sei lá, mas eu não posso colocar isso no meu texto. Por quê? Vamos observar as características da notícia, né? Ó, o texto é informativo. Você sabe que a partir do momento que você está lendo uma notícia, você vai ser informado de algo. Texto descritivo ou narrativos e narrativos. Vejam, eu posso, na minha notícia, descrever um fato detalhadamente ou posso apenas narrar. Narrar é o quê? Contar a história como aconteceu, sem detalhes ou com detalhes. Ó, textos relativamente curtos. Uma notícia não se estende por muito tempo. Uma notícia é diferente do texto, é diferente da reportagem. Por quê? Veja, uma reportagem, eu vou pesquisar, eu vou me informar, e ele vai, no caso, até colocar o que ele sente, o autor. Já a notícia não, eu tenho que colocar ela do jeito que aconteceu, sem me expressar, sem colocar a minha opinião. Veiculado nos meios de comunicação. Ó. A notícia ela é utilizada através de jornais, na internet, né? Hoje encontramos em computadores, celulares. Ela também é encontrada no rádio, né? Através dos programas que tem e também em programas jornalísticos, né? Nas redes de televisões por aí. Nós temos uma linguagem formal. O que é uma linguagem formal, professor? É uma linguagem que a gente não utiliza gírias, nós falamos claramente, ela é uma maneira simples, mas correta de se falar. E eu não vou ficar rodeando falar sobre um assunto, não. Eu vou ser clara e objetiva. Na notícia, nós temos o título, né, que vem logo acima, que faz a pessoa querer, instiga a ler. Ele é o principal. Nós temos também o título, o subtítulo, no caso, que vem logo abaixo. E é um texto em terceira pessoa. O que é um texto em terceira pessoa? É aquele que fala sobre ele. Eu nunca vou colocar eu fiz, eu vi. Eu vou escrever de uma maneira que eu estou falando da outra pessoa, dele, ele. Texto em terceira pessoa é ele. Eu vou escrever, ó, aconteceu isso com o Joaquim, ou seja, aconteceu isso com ele. Impessoal. O que é impessoal? Eu não posso colocar minha opinião. Eu vou sempre falar o fato que aconteceu sem ficar me estendendo e também sem colocar o que eu acho. Um discurso indireto. O que é um discurso indireto? Primeiro, pessoal, eu vou falar aqui o que é um discurso direto. Discurso direto é quando eu falo a maneira que a pessoa falou. Um exemplo. Joana estava andando e disse: Oi, Joaquim, você vai estudar? Isso aí é um discurso direto. Ou seja, eu falei da maneira
que Joana falou com Joaquim. O que é um discurso indireto? Observe, se eu falar assim, ó, Joana andava e viu Joaquim e perguntou se ele ia para a escola. Observe que eu falei de uma maneira indireta, eu disse que ela encontrou ele e perguntou se ia para a escola, mas eu não falei da mesma maneira que ela falou. Se eu falar assim, um exemplo, a maneira direta. Joaquim falou: olhei para a paisagem e depois vi Maria. Eu estou falando igualzinho do jeito que Joaquim falou para alguém. Agora, da maneira indireta. Joaquim estava andando, viu a paisagem e depois viu Maria. Observe que eu não utilizei as palavras de Joaquim para me expressar. Isso é a maneira indireta. O autor ele conta os detalhes da fala de alguém. São fatos reais, são fatos atuais e do cotidiano. Vamos observar agora um exemplo de notícia. Nós temos aqui logo o título, né, o título principal. Temer chama de estupro coletivo e anuncia Delegacia da Mulher na PF. Observem que isso é o título. Nós temos também o subtítulo, que é a ausência de posicionamento do presidente interino gerou críticas nas redes sociais. Vamos ler um pouco, só o primeiro parágrafo. Eu vou deixar aqui para vocês dar uma lida depois. Dê uma pausa aí para a gente continuar. Vamos voltar para a leitura. Esse primeiro parágrafo se chama Lide. É nele que nós vamos encontrar umas perguntinhas básicas. Um exemplo, mas essa perguntinha é implícita, ou seja, ela não vai estar no texto. No dia seguinte, a repercussão negativa por não ter se pronunciado prontamente sobre o estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro, o presidente interino Michel Temer, PMDB, divulgou nota nesta sexta-feira repudiando o ocorrido. O PMDBista anunciou também nesta sexta-feira que pretende criar um departamento na PF para combater violência contra a mulher. Observe uma coisa. Nessa lide, nós temos aí, quem foi a pessoa? Foi Michel Temer. E o que aconteceu? Aconteceu uma repercussão negativa por não ter se pronunciado prontamente sobre o estupro coletivo. Quando foi que ele divulgou isso? Né? Nessa sexta-feira, dia 27. E onde? No caso, lá em Brasília. E por que foi que teve essa repercussão? Porque ele não se prontificou, né? Ele não falou nada sobre a jovem de 16 anos. Observe uma coisa. Nesse momento, nós temos alguns adjetivos. Lembra que eu falei que o adjetivo não é muito utilizado para mostrar uma característica? Quando eu falo característica, é induzir as pessoas a acreditar no que eu estou falando. Pronto, eu não posso induzir com a notícia se uma pessoa é boa ou ruim, mas eu posso utilizar em algumas palavras. Vejam, Temer chama de absurdo o estupro coletivo e anuncia Delegacia da Mulher na PF. Esse absurdo aí é um adjetivo que está indicando estupro. Então, o estupro é um absurdo. Então, nós temos um adjetivo. Nós temos também aí, o estupro coletivo. Nós sabemos que estupro, na verdade, na verdade, não, mas assim, corriqueiramente é apenas uma pessoa. Mas nesse caso foi coletivo. Eu estou falando que mais de uma pessoa estuprou alguém. Nós temos também aí, deixa eu ver aqui. Nessa fala aqui,
O PMDBista classificou como um absurdo que em pleno século XXI tenhamos que conviver com crimes bárbaros. Esse bárbaro aí tá falando o quê? Que é uma coisa muito ruim. Então, é um adjetivo. O crime é bárbaro. Observe que isso também é um adjetivo. Nós temos outro também quando ele fala sobre Michel Temer, que é um presidente interino. Interino, pessoal, significa uma coisa passageira, uma pessoa que vai estar nesse cargo de maneira provisória. Então, interino é um adjetivo. E quem é a pessoa interina? Michel Temer. Michel Temer é o substantivo e interino é o adjetivo. Então, mesmo que a gente não possa utilizar o adjetivo para induzir alguém a acreditar no que eu estou falando quando se trata de notícia, mas nós podemos utilizar, indicar algumas informações. Nós sabemos que o presidente não era no tempo o verdadeiro, não é? Ele era interino. Quem era o presidente era Dilma, a presidenta, né? Que no caso as pessoas falam a presidenta ou a presidente. Mas era Dilma. Então, Dilma saiu e a pessoa interina, ou seja, a pessoa provisória, era Michel Temer. Nós sabemos que ele falou que o estupro tem dois adjetivos. É um absurdo e também é coletivo. Então, eu posso utilizar adjetivo a partir do momento que eu não induzo uma pessoa a acreditar no que eu estou falando. Certo? Essa notícia foi da Gazeta. E leiam o material que eu deixei, a apostila. Lá vai estar explicando também, vai fixar na mente de vocês. E também lá vai ter um assunto sobre notícia, uma atividade, e umas perguntinhas sobre adjetivo em relação à atividade de notícia. Ok? Até mais.